Pedro Venceslau, trazemos uma apuração do day after da indicação de Pedro Lucas. Ele é líder do União Brasil, para quem não sabe, na Câmara dos Deputados. Foi indicado pelo partido para ocupar a vaga do Ministério das Comunicações, deixada por Juscelino Filho, que está arrebatado por denúncia sobre desvio de emendas parlamentares. Ontem a gente assistiu aqui, só para a gente entender. Ontem à noite teve uma reunião ali no Alvorada entre a cúpula do União Brasil e o presidente da República para chancelar esse nome. Aí a ministra da Articulação Política saiu já anunciando que Pedro Lucas vai tomar posse depois da Páscoa. Hoje cedo, integrantes da cúpula do União fizeram uma avaliação de que o anúncio do governo sobre o deputado Pedro Lucas assumir o comando do Ministério das Comunicações no lugar do Juscelino Filho foi precipitado e abriu uma frente de desgaste com a sigla. É que o escolhido do partido para a pasta é líder da Câmara dos Deputados, deve ter menos de 2 meses que ele assumiu essa função, e ele indo para a esplanada dos ministérios vai deixar um vácuo, né, nessa vaga de líder. Vai exigir, portanto, uma intensa articulação para evitar uma disputa interna pelo comando do União na Câmara dos Deputados. Eu e Pedro Venceslau trazemos para vocês a apuração que o anúncio da ministra Gleisi Hoffmann ontem à noite sobre a escolha do Pedro Lucas pegou o partido de surpresa. Foi essa palavra que eu ouvi. O combinado, segundo fontes, é de que o partido teria mais tempo para definir. Não que a posse seria depois da Páscoa, mas que depois da Páscoa o União Brasil responderia ao convite ontem oficializado pelo presidente da República. Nessa conversa reservadíssima do presidente Lula com os caciques do União e também na presença do indicado, ele pediu tempo. Pedro Lucas pediu tempo, agradeceu para resolver ali questões dele, resolver a situação na bancada federal, para, enfim, dar algum segmento à liderança que ficaria com esse vácuo. O presidente do PT respondeu que o deputado era muito corajoso em dar uma resposta como essa. Afinal de contas, Pedro Venceslau, todo mundo quer ser ministro? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Exatamente, mas é preciso arrumar a bagunça interna, né? Evitar uma guerra fratricida. A última disputa para definir o líder foi bastante acirrada, tinham 3 nomes. Damião Feliciano, que era vice-líder do governo da Paraíba, Mendonça Filho, que é vice-líder da oposição de Pernambuco, e o Tércios, que surgiu ali com a chancela do presidente do partido, Antônio Rueda, foi o Pedro Lucas do Maranhão. O Antônio Rueda trabalhou para cabalar votos e conseguiu emplacar o Pedro Lucas como líder, o que agradou o Palácio do Planalto, porque o Pedro Lucas tem um perfil mais afinado com o presidente Lula. O pai do Pedro Lucas é uma liderança histórica do Maranhão, era muito próximo do Flávio Dino, então ele tem um diálogo, não que o Juscelino Filho não tivesse um diálogo também, não fosse governista, mas o Pedro Lucas é considerado mais governista. Só que aí, com a saída dele, precisa definir quem vai ser o novo líder. E o partido esperava mais tempo para fazer essas tratativas internas. Esperava pelo menos que esse anúncio fosse feito depois da Páscoa. Tem uma reunião marcada na semana que vem, na segunda ou na terça-feira. Inclusive, quando questionado sobre isso, o Pedro Lucas tem dito, inclusive ele soltou uma nota dizendo isso, que agradece o convite para ser o ministro e vai conversar com a bancada, consultar a bancada. Claro que aí já está definido que é ele que vai ser o ministro, mas esse foi um gesto para ganhar um pouco de tempo, um pouco de fôlego para definir o nome do próximo líder. O preferido do Davi Alcolumbre é o Juscelino Filho. São muito próximos os dois. Seria uma forma de contemplar o agora deputado e ex-ministro, depois dele perder o cargo na esplanada dos ministérios. Só que a avaliação de muitos parlamentares e lideranças do União Brasil é que isso ia contratar um desgaste enorme para o partido, porque o Juscelino Filho vai estar sob os holofotes da opinião pública a partir do momento, e se ele se tornar réu do Supremo Tribunal Federal, depois de ser indiciado pela PGR. Vão ser momentos de muito desgaste. Uma fonte chegou a me dizer o seguinte: olha, se ele não serve para estar no governo, como é que ele vai servir para ser o líder da bancada? Então, o Pedro Lucas vai ser o responsável, junto com o Antônio Rueda, por fazer essa amarração interna. Aí aparece o nome do Mendonça Filho novamente, do Celso Sabino, se houver uma mudança na esplanada dos ministérios. Só que aí o que aconteceu? Com essa antecipação feita pela Gleisi, que pegou todo mundo de surpresa, o União Brasil agora vai ter que agilizar esse processo de escolha do novo líder. Vai ter que fazer
passar esse final de semana, mergulhar na Páscoa falando sobre isso, fazendo reuniões internas, calls, para definir quem vai ser o novo líder, sem que abrir uma frente de guerra e de desgaste interno, né, Tainá? É isso, né? Uma coisa está conectada com a outra. O que a gente está tentando explicar aqui para a nossa audiência é que a liderança do governo hoje está com Pedro Lucas. Ele é super bem avaliado, foi super bem recebido, conseguiu ali pacificar um pouco o partido depois de Elmar Nascimento. Elmar que foi preterido na disputa pela presidência da casa. E aí fica esse lamento. Ainda mais agora que ele assumindo o Ministério das Comunicações, o Juscelino Filho tem sido o indicado por Davi Alcolumbre. Quem vai dizer não para Davi Alcolumbre, presidente do Senado? Aí qual é a ideia? Né? Discutir tanto a indicação das comunicações do Pedro Lucas quanto a liderança. O que eu ouvi hoje, Pedro, é que tem um risco até de não assumir ninguém, porque eles não têm um plano B para o nome do Pedro Lucas. O Pedro Lucas é o plano A, B e C nesse momento do União Brasil para comunicações. Ele é um líder muito bem avaliado e o que está pesando é a pacificação no partido. Então, eles estão tentando ali, você citou alguns nomes, aprovar nessa reunião que deve acontecer na segunda ou na terça, não só a aprovação dele para o Ministério também, mas devem remeter junto à bancada uma discussão sobre nomes prováveis que tenha a maioria da bancada federal para assumir a liderança.